Vimos no vídeo anterior o estudo da diferenciabilidade da função f de x igual a módulo de x. E vimos que a derivada dessa função não existe para x igual a zero, justamente porque o limite, né, a derivada, o limite que chamamos de derivada não existe quando x é igual a zero, uma vez que, seja, esse limite, que a gente representa dessa maneira, não existe porque as derivadas laterais são distintas. E como as derivadas laterais são distintas, então a derivada não existe. E o que acontece graficamente é que a função forma um bico, exatamente o que algo parecido com o que está representado nessa figura aqui no item A. Então, eu finalizei o vídeo anterior com a seguinte questão: como uma função pode não ser diferenciável? Ou seja, será que a gente pode caracterizar situações em que a função não existe a derivada naquele ponto? Porque a gente caracterizou uma coisa que a gente pode, uma propriedade que a gente pode relacionar com a diferenciabilidade, que é exatamente esse primeiro resultado, é a continuidade, né? A gente viu, só relembrando, que é uma função contínua. Uma função é contínua num ponto, a gente definiu primeiro assim, se dizemos que a função é contínua em x igual a se isso aqui for a função aplicada no ponto. Então, se vocês recordam, e espero que recordem, né? A gente escreve assim a definição, mas implicitamente está atrelada a algumas condições, que é isso aqui tem que existir, isso aqui tem que existir, e eles dois serem iguais. Isso aqui existir passa pelo fato dos limites laterais existirem. Então, na verdade, a gente colocou condições onde a função não pode ser contínua, que é a função não está definida, que aqui é o caso. Não, na verdade não é necessariamente esse caso. O A não está definido, que é quando tem um buraco no gráfico, ou os limites laterais serem distintos, que é o que vai acontecer aqui. Nessa função tem uma descontinuidade porque há um salto pela direita, né, pela esquerda, desculpa. A função se aproxima de uma certa altura, que é esse ponto aqui, e pela direita de uma certa altura menor. Então, os limites laterais são distintos. Portanto, o limite global não existe e, graficamente, o que a gente percebe é que há um salto no gráfico. Então, essa propriedade não é satisfeita. Bem, mas agora eu estou me referindo à diferenciabilidade. Mas, então, dada uma função, a gente desejaria que essa função tivesse essas duas propriedades, de continuidade e de diferenciabilidade. Primeiro que a continuidade, porque ela funciona perfeitamente, né? No gráfico não tem quebras, não tem, não tem saltos, não tem buracos, e significa que uma pequena variação em x produz uma pequena variação em f. A função muda sem mudanças abruptas. Bem, mas a diferenciabilidade também vai ser importante porque é uma medida de taxa de variação instantânea. Então, é desejável que uma dada função tenha essas duas propriedades. E o nosso primeiro resultado relaciona essas duas propriedades. Então, se f for diferenciável em A, em um dado ponto, então, necessariamente a função é contínua naquele ponto. Ou seja, se for diferenciável, é contínua. Mas cuidado, porque não vale a volta. Ou seja, se a função é contínua num dado ponto, não significa que ela é diferenciável. Um exemplo foi exatamente tratado no vídeo anterior, que foi a função módulo de x. Ela é contínua, o gráfico não tem nenhuma quebra, ela está definida para todo mundo, os limites existem para todo ponto, então a função f de x igual a módulo de x é contínua para todo x de menos infinito até infinito, mas não é diferenciável em x igual a zero. Então, ser contínua não implica indiferenciabilidade, mas o que estabelecemos e aqui eu poderia provar, mas acho que não seria tão útil assim para vocês, mas então vai admitir como verdadeiro isso, como resultado,
é que se uma função for diferenciável, ela é contínua. Então, assim, a gente ganha mais uma situação onde a função pode não ser diferenciável. Por quê? Note que a gente está dizendo que a continuidade é uma condição necessária. Que a gente está dizendo, se tiver diferenciabilidade, então tem que ter continuidade. Assim, a gente viu que ter continuidade não é uma condição suficiente para ser diferenciável, ou seja, pode existir funções contínuas em um dado ponto, mas que não é diferenciável. Que é exatamente um exemplo é o módulo de x. Ele é contínuo em x igual a zero, porque ele é contínuo para qualquer real, mas não é diferenciável. Porém, se não tiver essa condição, então a gente já sabe que não pode ser diferenciável, ou seja, se uma função não for contínua em um dado ponto, então a gente já sabe que ela não pode ser diferenciável, porque se for diferenciável, teria que ser contínua. Então, não essa implica em não essa propriedade, que é exatamente o exemplo B. O exemplo A foi o que a gente viu do módulo de x. Ela não é diferenciável em zero porque existe uma quina no gráfico. Nesse exatamente para x igual a, formam uma quina, que significa que as derivadas laterais existem, mas são distintas. A função muda de direção muito rapidamente, as retas tangentes. Outra situação que a gente viu agora em que uma função pode não ser diferenciável, na verdade eu estou respondendo a seguinte questão. Como uma função pode não ser diferenciável? Então, uma situação é essa primeira, que a gente viu no exemplo anterior, que é quando forma uma quina, e significa que a derivada não existe, porque as derivadas laterais são distintas. Agora, com esse resultado, a gente tem uma segunda condição, que é quando a gente tem uma descontinuidade, quando a função tem uma espécie de salto, de buraco naquele dado ponto, então não é contínuo e, portanto, não pode ser diferenciável. Há ainda uma terceira situação, que é quando é uma tangente vertical, que no primeiro vídeo eu já fiz, já calculei a derivada da função raiz quadrada de x, e a gente encontrou que será 1 sobre 2 raiz de x. Então, note que não está definido para x igual a zero, ou seja, essa função raiz quadrada de x ela não é diferenciável em x igual a zero, porque isso não faz sentido. E o que acontece é exatamente porque, se a gente pegar o gráfico da função, eu acho que eu tratei isso lá no vídeo anterior, a reta é tangente. Desculpa, a reta tangente seria uma tangente vertical. O que isso acontece, se isso acontece dessa maneira, é justamente porque a função não está definida nesse ponto, ocasionando que quando a gente calcula o limite da função derivada, isso vai para mais infinito, porque vai ficando cada vez mais íngremes as retas tangentes na proximidade, de modo que isso se verifica. Então, outra coisa, quando não existe a derivada, é quando a tangente seria vertical. Isso porque também vem do coeficiente angular, né? A derivada é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, e tangente de ângulo de 90 graus não existe, não está definido. Então, é por isso que é a outra maneira, outra forma da função não ser diferenciável. Então, essas três possibilidades para que em um dado ponto a função não seja diferenciável. Se houver uma quina, assim a derivada não existe porque as derivadas laterais são distintas. Se for descontínuo, porque toda função diferenciável é contínua naquele dado ponto, ou se a tangente for uma tangente vertical, porque não faz sentido falar de coeficiente angular da reta, uma vez que coeficiente angular é tangente do ângulo e não existe tangente de 90 graus. Então, vamos fazer um exercício? Isso aqui é exatamente retirado do livro texto. A gente conhece o gráfico, vamos indicar com quais números essa função não é diferenciável. Se a gente quer indicar onde ela não é diferenciável, é identificar uma dessas situações que a gente viu aqui, ou uma quina, ou uma descontinuidade, ou uma tangente vertical. Então, eu já posso identificar que a função do exercício 37, né, para x igual a, se aqui é menos 2, aqui é menos 3, menos 4. Para x igual a menos 4, a função
O gráfico da função tem uma quina. Logo, não existe a derivada. E eu posso até representar aqui. Vamos chamar isso de f de x, né? Não existe f' de menos 4, pois as derivadas laterais são distintas. Então, nesse ponto não vai existir justamente porque forma uma quina. Outro ponto onde não existe a derivada é exatamente para x igual a zero, porque, obviamente, a função não é contínua nesse ponto, porque há um salto. Então, para x igual a zero, a função não é diferenciável. Pois f não é contínua, ou poderia também dizer que f tem uma descontinuidade em x igual a zero. F não é contínua em x igual a zero. Pronto. Então, graficamente, visualmente, a gente só... E acho que nesse ponto aqui, né? Também a gente teria uma tangente vertical. Que é muito parecido com essa situação aqui, ó. Então, finalmente, em x igual a 2,5, a reta tangente é vertical e, portanto, f' 2,5 não existe. E para o segundo caso, que é a 38. Bem, onde é que a gente pode visualizar? Novamente, não vai existir para x igual a zero, porque claramente a função é descontínua. E em x igual a 3, a gente também não tem uma diferenciabilidade, porque temos uma quina. Então, a função não é diferenciável. Em x igual a 0 e x igual a quem? 3, né? Pois não é contínuo e o gráfico forma uma quina, respectivamente. Na semana passada, eu já iniciei o estudo de regras de derivação. Só que eu acabei pulando um pouco essa parte de estudo de onde a função é diferenciável. Por isso que eu iniciei o conteúdo dessa aula hoje, passando por esse conceito. E esse teorema que eu apresentei também nesse segundo vídeo é muito importante, que é sobre a relação entre diferenciabilidade e ser contínuo. Então, continuando a regra de derivação, eu já mostrei que a derivada de uma função constante é sempre zero, e a gente vai chamar essa regra assim, que a derivada de uma constante é zero. E é natural perceber isso, tanto pela fórmula como graficamente, uma vez que se a função é constante, então não há variação y, portanto, a taxa de variação é sempre igual a zero. Logo, a taxa de variação instantânea em qualquer ponto vai ser zero. E eu fiz assim, um pouco meio que com pressa, não muito bem justificado, não tantos detalhes,
sobre a regra da função potência. Então, eu já fiz na semana passada uma conjectura sobre como seria a regra para derivar uma função do tipo x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Vamos só melhorar isso aqui, né? Você tem uma função do tipo x elevado a n, que é uma função potência. Se n for um inteiro positivo, aí eu fiz uso da outra definição, que na verdade, lembrando, eu já fiz no primeiro vídeo, só vou fazer um parênteses aqui, né? A gente encontrou duas formas equivalentes e definiu a derivada, como sendo essa fórmula, que é exatamente a derivada num ponto. Só que a outra maneira de definir a derivada, que é fazendo uma mudança de variável. Quando a gente chama x menos a de h, então a gente troca a variável do limite para ser h, e acaba ficando h tendendo a zero. X vai ser igual a A mais H, e assim o nosso limite se transforma nesse. Então, quando você quer calcular a derivada no ponto, você pode usar tanto essa como essa noção. Só que, quando eu falo na função derivada, então é mais útil usar essa segunda, porque aí eu posso trocar A por um x qualquer, e como x não é a variável do limite, então eu consigo calcular. Porque nesse primeiro caso, como x é a variável do limite, vai ficar sem sentido. Aqui zero, aqui vai ficar a tendendo a não faz sentido. Aqui, como x não é a variável do limite, então ela surge como a definição usada para definir a função derivada. Então, por isso que, ao tentar usar a fórmula para definir a derivada de x elevado a n, inicialmente eu usei essa. Só que aí passa por um problema, que quando você substituir aqui, vai ficar x mais h elevado a n. E aí precisava usar o teorema binomial para desenvolver essa potência, né? E aí foi essa parte que eu não fiz com muitos detalhes, porque eu já não queria usar muito aprofundada essa definição do teorema binomial, enfim. Só que eu também posso usar essa primeira parte para demonstrar esse teorema. E eu vou fazer para vocês, usando agora essa segunda demonstração. Bom, vamos, na verdade, aqui não ajuda muito se eu trocar por x, mas se eu fizer isso para um a qualquer, na verdade eu também vou estar encontrando a regra para a minha função derivada, só que em termos de a. E é exatamente o que eu vou fazer. Então, f' de A, eu posso calcular, na verdade, por definição, ela é dada como limite dessa expressão. Então, substituindo, quem é f de x? É x elevado a n. Quem é f de A? É a imagem de A por essa regra. É só substituir. Então, vai ficar fazendo aqui x igual a A. O que essa regra faz? A cada entrada, ela associa a sua enésima potência. Então, a entrada A, como resultado, eu vou ter A elevado a n, dividido por x menos A. Então, aqui a gente tem uma indeterminação, porque se você substituir aqui, fica a elevado a n menos a elevado a n dá zero, e aqui embaixo também. Então, se a gente tem uma indeterminação do tipo zero sobre zero, é porque o fator x menos a, que é o que está indo para zero aqui, já que x se aproxima de a, é um fator comum, tanto em cima como embaixo. E aí a gente precisaria fatorar o numerador para exibi-lo como múltiplo de x menos a. E como é que eu faria essa fatoração? Aí aqui eu já fiz no cantinho, seria usando a divisão de polinômios. Então, pega xn, divide por x, dá, baixa um expoente. Então, fica x elevado a n menos 1. Aí eu fiz a continha, multipliquei de volta, ficou aqui, multipliquei isso, veio aqui para cá positivo. Quando eu fiz a soma, reduziu isso aqui. Então, note que a gente vai precisar fazer várias vezes até isso aqui chegar em zero. E agora eu vou fazer só mais espaço. A vezes x elevado a n menos 1 dividido por x, repete o a e diminui um expoente aqui, então fica n menos 2. Então, isso vai acontecer sempre, de modo que para cada parcela aqui que eu vou encontrar, a soma vai envolver a e x, de modo que a soma dos coeficientes vai dar sempre n menos 1, porque no final das contas esse é um polinômio de grau n menos 1. Então, note que aqui, ó, somando 1 com isso aqui dá n menos 1. 2 com n menos 3 vai dar n menos 1. Então, de modo que no finalzinho
a parte final dessa divisão vai aparecer esses termos aqui. A elevado a n menos 2 vezes x mais a elevado a n menos 1 e no final das contas o resto vai dar zero. Ou seja, eu consigo escrever x elevado a n menos a elevado a n como sendo x menos a vezes esse polinômio aqui. E foi exatamente o que eu escrevi aqui, fazendo a substituição. Então, como eu exibi, fatorei o numerador como múltiplo de x menos a, eu posso simplificar aqui, posso efetuar a divisão, porque x se aproxima de a, mas não vai ser exatamente igual, e sobra esse polinômio, que aí eu sei calcular o limite, que é exatamente por substituição. Então, o que eu vou substituir? Onde tiver x, eu vou substituir por a. Encontro essa conta aqui. Mas agora, todo mundo aqui só são potências de a. E lembra que nos expoentes, quando a gente somava o de a e o de x, dava n menos 1. Então, como o x antes, o x que tinha antes agora se transformou em a, eu vou poder somar esses expoentes aqui. Na verdade, todos eles vão ficar igual a esse aqui, a vezes n menos 1, porque a soma antes já dava sempre n menos 1. Então, todas as parcelas vão ser iguais a elevado a n menos 1. Mas quantas parcelas tem no total? N. Então, essa conta toda aqui é n vezes a elevado a n menos 1, mas como a gente fez isso por um a qualquer, então posso substituir por x, isso quer dizer que a derivada dessa função para n positivo, porque eu só posso fazer essa divisão aqui também considerando n positivo, é exatamente baixo o expoente, que é n, vezes, mantém a base e adiciona menos 1 ao que eu tinha antes, n menos 1. Então, essa minha demonstração eu consigo fazer porque eu estou supondo n inteiro positivo. Mas imagine que eu tenho a seguinte função, f de x igual a 1 sobre x. Como calcular a derivada? Bem, por que eu já pulei para esse caso aqui? Aparentemente parece abrupto, né? Porque eu quero, na verdade, encontrar uma regra não só para inteiro positivo. Eu quero encontrar uma regra para a função x elevado a n com n pertencente aos reais, ou seja, n sendo negativo e n sendo racional também. Só que essa minha demonstração aqui usa fortemente o fato de n ser inteiro e positivo. Mas e como é que fica os outros casos? Bem, vamos pegar um exemplo para n negativo. Eu vou pegar exatamente n igual a menos 1. O que acontece com x elevado a menos 1? Ou seja, quem é a derivada dessa expressão, dessa função? Então, eu vou calcular a princípio por definição. Então, primeiro, a função x elevado a menos 1 é a função 1 sobre x, né? Porque inverte a base e considera o expoente positivo. Então, vamos calcular a derivada? Por definição, como eu vou calcular a derivada, a função derivada, eu estou usando essa expressão aqui, em vez dessa primeira. Eu vou usar sempre essa quando eu estiver falando da função derivada. Então, essa é a definição, agora eu vou substituir. Quem é f de x mais h? Aí eu vou olhar para a minha função. O que é que ela faz? A cada x associa o seu inverso. Né? O x vai para baixo. Então, para essa entrada x mais h, ele vai para baixo. Então, é 1 sobre x mais h, menos quem é f de x? 1 sobre x. Tudo isso dividido por h. E, logicamente, isso aqui dá sempre um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0 quando você fizer a substituição. Então, a gente precisa manipular isso algebricamente para poder cancelar o termo que está indo para zero, que é exatamente h. Então, a gente precisa manipular algebricamente o numerador. Como são duas frações, seria a primeira coisa que a gente pode tentar fazer é reduzir a uma única fração. E isso consiste, então, em tirar o mínimo múltiplo comum de x mais h e x, que é exatamente o produto deles. Então, isso aqui dividido por x mais h sobra x, vezes 1 dá x. Isso aqui dividido por x sobra x mais h, que vezes menos 1 está aqui, menos x mais h. Bem, só que como tem um menos 1 aqui multiplicando o que está aqui, eles vão ficar com sinais trocados. Então, vai ficar x menos x, cancela, menos h. E eu já estou também efetuando a divisão de frações. Repete a primeira, que vai ficar, após fazer essa soma aqui, fica menos h sobre x vezes x mais h, que está aqui, vezes o inverso da segunda, que eu poderia imaginar assim. Pronto, aqui a gente vai poder simplificar h com esse, que é exatamente o que a gente queria. Aqui aparecesse h multiplicando e h dividindo. Então,
ao fazer essa simplificação, a gente reduziu a essa expressão, que agora não tem determinação, e que a gente pode calcular simplesmente fazendo a substituição. Como h é zero, x mais zero dá x. Então, no final vai ficar menos 1 sobre x vezes x, que dá x ao quadrado. Então, conclusão, a derivada de 1 sobre x, usando a definição de derivada, é menos 1 sobre x ao quadrado. Mas isso bate com a regra que a gente esperaria que fosse, porque, afinal de contas, se vale para n positivo essa regra, seria muito bom se para qualquer n, na verdade, continuasse verificando essa propriedade, porque assim, calcular a derivada de uma função potência qualquer ficaria muito mais fácil, porque eu não precisaria toda vez passar pela definição, bastaria aplicar nessa regra, que é muito, muito, muito mais simples. Bem, mas vamos ver se nesse caso aqui que a gente calculou por definição e sabe, tem certeza que a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado, está sendo compatível com a regra aqui que a gente espera que vai. Vamos ver. Ora, primeiro que 1 sobre x, na verdade a gente pode escrever assim, na verdade já foi o meu intuito, para verificar se para x igual a menos 1, continua satisfazendo a regra. Bem, a gente encontrou que a derivada era menos 1 sobre x ao quadrado. Mas note que eu posso reescrever isso. Lembre-se que eu quero que isso fique exatamente baixo o expoente, mas que é o expoente? É menos 1, vezes, mantém a base, e do que a gente tinha antes, que era menos 1, adiciona menos 1, que iria ficar menos 1, menos 1, menos 2. Então, na verdade, pela regra, a gente chegaria nisso. Mas observe que isso é exatamente o que a gente encontrou. Por quê? Aqui, eu vou passar só por um passo a mais, para ficar claro. Menos 1 sobre x ao quadrado, note que eu posso escrever como sendo menos 1 vezes 1 sobre x ao quadrado. E isso aqui, 1 sobre x ao quadrado, é, por definição, x elevado a menos 2, verificando, portanto, a regra também. Ou seja, para n igual a menos 1, a regra funciona. Isso não é suficiente para provar que para todo n negativo, a regra também vale, né? Eu teria que fazer de modo geral, assim como a gente fez aqui, de duas maneiras distintas, a prova, foi essa aqui, né? A gente fez de duas maneiras distintas, usando as duas definições equivalentes de limite, de derivada, para mostrar que vale essa regra. Então, eu teria que fazer algo também, assim, nesse sentido, para expoente negativo. Só que ia ficar um pouco trabalhoso. Então, eu não vou demonstrar, mas isso aqui peguei só um exemplo particular para mostrar a vocês que esse exemplo indica que de fato deve valer, mas a gente deveria mostrar. Mas é possível sim mostrar, só é um pouco mais complicada que essa inicial que a gente fez para n positivo, e já foi um pouco complicado porque precisava fazer essa divisão aqui que você precisa entender muito bem, a divisão de polinômios, ou saber o teorema binomial, que é usando essa forma aqui, que foi a forma que eu fiz semana passada, para conseguir demonstrar isso. Então,